Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia que o Senhor fez. Certamente uma grande e poderosa mensagem será liberada sobre nós. Eu já comi a nossa série de mensagens em que nós vemos o Senhor remover sementes que nós tínhamos comido e que não tenham vindo do Senhor. Tem sido pregado no nosso meio sobre buscarmos o reino, revestirmos-nos do reino. Que nessa noite possamos buscar o reino e entender qual seja a mente de Cristo para a sua igreja. Amém? Venha comigo nessa noite adorar o Senhor à medida que nós buscamos a face do Senhor e desejamos que Ele se revele a nós. Pai Santo, Deus Eterno, nessa noite, Senhor, eu te dou as boas-vindas sobre este lugar. Onde houver um coração contrito e arrependido, certamente tu não resistes. Que tu possas derramar o teu Espírito, Senhor, à medida que te revelas à tua igreja, à medida que liberas a tua palavra sobre cada um de nós. Que os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, que os nossos sentidos estejam inclinados diante do teu altar. E que possamos misturar a tua palavra com fé, à medida que permitimos ser removido de nós aquilo que impede o mover do teu Espírito sobre cada um de nós. Pois tu disseste que onde abundou o pecado, superabunda a tua graça. À medida que nós abrimos mão do erro, do engano, do pecado, que a tua graça superabundante seja derramada sobre cada um de nós nessa noite. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Nós te damos as boas-vindas, Senhor. Move-te conforme te apraz, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Boa noite, Pastor Mauro. Aleluia. Boa noite, Pastor Catarina. Amém. Boa noite a todos que nos ouvem no nosso programa. Nós, a palavra de Deus na minha boca. Amém. É sempre um grande privilégio ponderar na palavra de Deus na minha boca. Digo dentro da terça-feira o programa, por causa da renovação da mente. A renovação da mente. Uma passagem que tenho carregado no meu espírito sobre o facto de estarmos a ser treinados para governar com Ele. Treinados. Adão foi criado para governar. Nós estamos a ser treinados para governar. Porque Adão governava a partir da terra. Nós governamos com Cristo nas regiões celestiais, onde com Ele estamos assentados. E a renovação da mente é crítica para que a gente possa compreender a vontade, não a informação sobre a vontade dele, mas como a vontade dele possa ser o desejo dos membros dos nossos corpos. Amém, pastor. Realmente, à medida que o pastor falava sobre governar, eu atentava para a vertente da palavra, que o homem é o ser humano que tem o dom da fala. E como o Senhor nos chama a governar pela palavra. E quão poderoso é a palavra de Deus na minha boca. Atentarmos para esse princípio, não somente como um programa, mas você que nos ouve, acima de tudo, é entender o princípio da palavra de Deus na nossa boca. Realmente, pastor, tem sido engrandecedor e acredito para todos nós, aqueles que nos ouvem, e têm realmente misturado a palavra com fé. Essa série eu já comi em como temos visto o Senhor edificar a sua igreja na rocha, à medida que nós permitimos ser confrontados e removido aquilo que nós já comemos em algum momento e que não tenha vindo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sobre o título e tema da mensagem de hoje, é algo muito, muito interessante, pastor. Eu vou falar algo profundo, mas que essa tal profundidade é básica. Ou seja, entre os perfeitos, qual é o teu espanto?
acelera a perca de tempo, recupera tempo. Ou seja, o tema em si faz com que as pessoas fiquem, uau, será, uau, a profundidade de ir para lá. Mas entre os perfeitos, como assim não entendias isso? Só hoje é que estás a perceber disso. Amém? Então, o Senhor tem paciência contigo, mas não perca mais tempo. Recupere tempo. Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Os anjos não pregam o Evangelho. Mas quando nós pregamos o Evangelho, ficamos ali emocionalmente... Uau! Os anjos não fazem isso. Acelera. Amém? No sentido de entender, recuperar tempo. Neste caso, o título da nossa mensagem. Recuperar a mente. Restaurar a tua mente. Recuperar a mente de Cristo. E literalmente estás atrasado. Já deverias ser mestre. Mas hoje, com toda a paciência, vamos olhar para esses princípios. Amém? E amém. Se pudesses abrir comigo no livro de Tiago, capítulo 4, pastora, se me pudesse auxiliar nesse texto. Amém, pastor. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 em diante. No verso 1 diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém. É interessante, queridos irmãos, essa passagem que acabamos de ler, porque eu quero esmiuçar esses versículos contigo, porque eu li também isso no livro de Ageu. Esse povo diz que não é tempo de construir a minha casa enquanto a sua casa é construída. Eles ignoraram a casa do Senhor. Ou seja, o que eles estavam conscientes é que eles deveriam fazer viver para eles e que Deus servia simplesmente para dar um apoio aos seus projetos. Então eles eram o Senhor, eles eram o Deus da vida deles. E isso é o que aconteceu no livro de Gênesis, no início, no Éden, quando Adão e Eva, nesse caso Eva foi tentada por Satanás, e ela viu com os seus olhos que era bom o facto de ser ela na posição de Deus. Ela viu isso. Nesse caso, sabemos que a queda da humanidade surge a partir daí. Porém, às vezes, falha-nos ainda a maturidade de compreender de que toda a humanidade foi gerada e jaz nesse aspecto maligno, em que a tua vida é o Senhor, teu Deus é o ventre, segundo o que está escrito. E a renovação da mente, a recuperação da mente, é recuperar aquele entendimento lá no Éden, de que há um Deus a quem nós servimos porque nele fomos criados, nele existimos e nele nos movemos. Logo, nós não deveríamos mover-nos nele com as nossas agendas. Pastor Catiana, queridos irmãos, a máxima cristã é que Deus criou, morreu e ressuscita. Essa é a máxima cristã. Deus criou um propósito com o homem, aquele propósito morreu. Deus enviou seu Filho, que morreu na cruz para a redenção da humanidade, mas ele ressuscitou. Então nós vivemos em novidade de vida. Então nós compreendemos exatamente aqui. Para recuperar a mente, você precisa de entender e aceitar o processo que depois de morrer, você precisa de sair da morte, você precisa de ressuscitar.
Mas o homem, quando morreu, foi espiritualmente. E a ressurreição, nesse caso, tem a ver e está associado, como Romanos 12 diz, renove a tua mente. Renovar a minha mente significa, literalmente, abandonar a mentira que Satanás semeou em Eva, para que eu possa obter a mente daquele que foi crucificado no meu lugar, a mente de Cristo. Agora eu ressuscitei, ou seja, agora estou em Cristo, não mais na mente de Adão. Em outras palavras, fui perdoado para obter a mente de Cristo. Eu não fui perdoado só para ter isenção do castigo da mente de Adão. Então eu tenho que abrir mão da mente de Adão e obter a mente de Cristo. A mente de Adão sobre uma pessoa perdoada vai resultar nos atos de Adão. Uma pessoa perdoada, com a mente de Cristo, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento, fruto de recuperação da mente, a mente de Cristo. E se quiseres, nesse entendimento, nós também estamos a falar de saúde mental aqui. A Bíblia diz que a resposta retardada faz o coração ficar doente. Mas a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, por isso eu te convidei a recuperar tempo e entender que essa mensagem, lógico que é básica, mas é um abismo entre aqueles que estão ainda na mente deles, perdoados em Cristo, mas insistem a colocar em prática a mente de Adão. E aquela jumenta que disse ao profeta Balaão, mas não consegues ver que eu o anjo à tua frente para te matar e eu estou a impedir isso. Então muitas das vezes nós insistimos e depois dizemos, não, Deus não está a responder a minha oração. Mas é o que o Senhor está a dizer, isso é para te matar. Amém? Então entenda Deus para que você deixe de ficar frustrado e ofendido por não entender. Então, pastor, eu aprendi e entendi que eu não me tornei pastor, eu me tornei um homem espiritual. Eu me tornei um ungido. Eu não tenho título de reverendo, excelentíssimo. Uns me perguntam, mas é pastor, é profeta, é evangelista, é apóstolo. O foco é a unção. A unção só vem na morte e na ressurreição. Enquanto você não morrer para a tua mente, e essa mente é o quê? O teu coração, os teus desejos, o foco da tua agenda, você está a pedir que Deus confirme-te a ti como Deus. Então Saul fez isso. Disse, Samuel, vem comigo para que o povo pense que eu estou na presença de Deus. Samuel disse, não. Muitos estamos a pedir, Deus, faz para que eu possa aparecer como tal. Há uma espécie de cantiga que se intitula Gospel, que a letra é abençoa só para testemunhar. Eu testifico porque Cristo ressuscitou. Está vivo. Deus não precisa de me abençoar para isso. Amém? E porque Cristo ressuscitou, então Ele é o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na morte e na ressurreição de Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, muitas vezes nós falamos sobre Deus, mas na realidade estamos a falar de nós. Eu quero trazer esse ponto aqui. Pudéssemos olhar rapidamente para verso 1, Tiago 4, verso 1. Eu vou explicar pouco a pouco para que nós possamos fluir juntos nessa manhã. Nessa noite. Amém? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Os vossos deleites, os vossos prazeres. No texto original, ele diz hedon, ou heidonei, no grego. E é as vossas luxúrias. A Bíblia diz que Eva viu com os seus olhos que era bom.
Muitas vezes eu tenho ensinado sobre a luxúria do olho. Nós sabemos que o olho não vê, o olho capta a luz. As imaginações da mente humana, esses desejos, começou com Eva dizendo, Satanás lhe disse, se comeres serás, é o tema da nossa série de mensagens, eu já comi. E essa nossa série de mensagens, ela visa literalmente aquilo que foi alimentado na humanidade e que tem que ser removido para que você, como disse Jeremias, achando as tuas palavras logo as comi. Muitas pessoas falam que, olha, num sonho eu comi, aquilo era bruxaria. Amém. Mas a maior das bruxarias são as mentiras que você come e você não se apercebe que agora tornou-se isso o desejo do teu coração. Isso se tornou a luxúria do teu olho. Em outras palavras, engano ou falsas expectativas. Falsas expectativas. Eu queria abordar pouco aqui nisso, né? Ele diz ali, de onde vêm as vossas guerras e lutas entre vós? Então nós temos o caso de Ana. Quero especificamente falar hoje de duas mulheres, Ana e Rebeca. Temos o caso de Ana, que ela tinha uma luta contra quem? Penina. Ana, mulher de Elcana, não tinha filhos, mas Penina tinha muitos filhos. E a mentira, se eu tiver filhos, o meu marido me valoriza. Então as mulheres, a luta delas é essa. Porém, no caso específico de Ana, Elcana ainda aborda com ela, mas não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Não é à toa que depois de muitas mulheres terem tido os filhos, o casamento acaba. Porque ela viu com os seus olhos que ter os filhos lhe daria o valor. Então ela usou, ou ela usa o casamento para ter o filho, mas ele não está casado na aliança com a pessoa. Então é uma conversa que eu tenho com meus filhos, pastor. Há momentos que isso acontece. O pai a falar com a mãe e a criança vem, mãe, pai. E se não entendermos isso, nós estamos a criar monstrinhos. E o que é que tem que entender? E eu converso com eles. Antes de vocês surgirem, já estávamos aqui. Ou seja, até mesmo mães, se a criança chora, ela deixa de ouvir o marido que estava a falar com ela. Tu não terias nenhuma criança para ir atender se não tivesses o teu marido. Então, sede fiel à tua aliança, o filho é consequência e resultado daquela aliança. Isso é adultério. Vou explicar depois. Amém? Vou explicar depois. Como assim? Isso é idolatria. A aliança entre o homem e a mulher não é com a criança. A aliança era do Filho do Senhor Jesus com o Pai. Nós somos fruto dessa aliança. Nós não somos a primazia. Amém? Então, a criança ofendida porque o pai não lhe está a dar atenção, a mãe não está a dar atenção, no momento em que ele está a falar com a mãe. A criança, como fruto da aliança, com a série Eu Já Comi, ela acredita que ela é a primazia. Ela é a prioridade. E então, de repente, nós ficamos também com essa consciência que nós somos a prioridade. Jesus disse, eu tenho uma comida que é fazer a vontade do meu Pai. Amém? E agora, a nova eterna aliança, nós fomos incluídos dentro dela. Nós fomos enxertados nele. Para que fizéssemos a vontade de Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Qual é a comida do Senhor Jesus? Eu tenho uma comida. Qual é? Fazer a vontade do Pai. Então, eu nasci de novo
para fazer a vontade do Pai. Eu não encontrei Jesus na esquina para Ele agora responder os desejos do meu coração. De onde vêm as vossas guerras e lutas? Não vem porventura disto a saber dos vossos prazeres? Então eu trago o meu desejo. Jesus, e Ana fez isso, foi diante de Deus. Deus, o que é Ana? Não, se me deres o filho, Elcana vai prestar atenção a mim, não a Penina. E Deus não lhe deu o filho. E deixa só eu dar um consolo nessa noite. Graças a Deus, Deus não respondeu a tua oração. Graças a Deus que Deus anda a te bloquear. Tem-te bloqueado. Graças a Deus. Nós louvamos hoje mesmo o Senhor. Pai Santo, obrigado. Isso não é brincadeira. Obrigado por ignorar essas orações. A vontade do filho é fazer a comida do filho, é fazer a vontade daquele com quem ele tem aliança. Então nós pegamos agora aqui nesse exemplo das crianças que eles chegam e fazem confusão e o marido estava a falar com a mulher e a mulher já está na 100ª vez que cada vez que ele fala com ele, a criança chora, ela vai embora. Então ele diz, ok, da próxima vez eu não falo mais. Eu vou-me embora. E agora, não, mas tu não me ajudas. Pela última vez que eu chequei na Bíblia, Ezequiel de Nego pertence à esposa. Mas eu vejo uma geração a dizer, não, meu marido me ajuda. Ele acabe. Se ele acabe, seja Jezebel. Não, vamos evitar, irmão. É assim. Ah, não, mas pastor, o marido não pode lavar a louça. Isso é muita rebeldia. Rebeldia é o quê? Que o marido lava a louça. A questão não é lavar ou não lavar a louça. O teu marido poderia te ajudar comprando uma máquina de lavar a louça. Mas se tu tens o teu marido disponível para lavar a louça, mas ele não está disponível para ser homem, ele é egoísta. Não, mas como assim? Ele é egoísta. Porque ele não está a fazer o papel dele, mas está a satisfazer a tua vontade. Agora, voltando por causa do marido, para o Senhor Jesus. Tu notas isso, o Senhor não é egoísta. O Senhor Jesus nunca veio, uau, eles confiam em mim. O Senhor Jesus veio, ele disse, se possível, tira esse cálice. Mas se não seja a tua vontade. Então o Senhor Jesus não foi egoísta, atendendo-nos a nós. Ele atendeu à vontade do Pai. Então maturidade é morrer para nós para atender à vontade do Pai. Seja uma mulher, seja um homem, somos chamados a atingir esse patamar. A Bíblia diz que em Efésios 4 ele fala claramente sobre estatura ou a estatura perfeita de Cristo. Qual foi a estatura perfeita do homem em Cristo? De morrer, de ter nascido, não viver para si, morrer, não para si, não por causa dele, mas para cumprir a vontade do Pai. Por que ele fez isso? Porque ele confiava, ele acreditava, ele confiava. O teu problema é falta de confiança. Ele confiava. A chave para desbloquear a tua vida é confiança. Ele confiava no Pai que não lhe deixaria apodrecer. E então ele sabia que o Pai iria lhe ressuscitar. Então o processo de amadurecimento é que tu vais te negar, porque aqui tu vais ressuscitar. Ou seja, o que é ressuscitar aqui? Seria o quê? Vais escolher o fruto da maturidade. Satanás, a sua linguagem é distinta disso. A Bíblia diz o quê? Que ele disse, se comes serás como Deus. O que é que ele estava a semear? O que ele disse em Jó. Que ele semeou na humanidade que o homem, pele por pele, pela sua vida, ele dá tudo. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua própria vida. Ele vai se autodestruir para poupar a sua vida. É aquilo que temos estado a falar. A essência do vício não está no álcool, não está no cigarro. O maior dos vícios é a autodestruição. Então, quando eu não me nego a mim mesmo, eu estou a autodestruir-me.
Um dia era criança, hoje sou homem. Como homem tentando ser criança, eu estou a destruir o homem. Ah, não, mas eu gosto muito da minha infância. E há pessoas que têm um espírito de palhaço. Eu sou assim, a criança em mim nunca vai morrer. Disse ele com 90 anos de idade. Eu literalmente ouço esse tipo de coisa. Isso não é só uma analogia que eu estou a tentar fazer. Não sei se o meu rosto espelha isso, mas o meu coração é muito espantado. Hã? Então há muitas pessoas que estão na Terra e vão ser enterradas, ou que já foram enterradas, e que eles não entenderam o que era a vida. Eles entenderam que a vida era para ser vivida nos seus prazeres. E não entenderam que o sucesso da vida estava no nascer e morrer para si mesmo, para que o Senhor o ressuscitasse em Cristo. Então, recuperar a tua mente é recuperar a mente de Cristo. Mas recuperar de que mente? Qual é o problema agora? A mente carnal, que é focada em si. Explicitamente, Ana assumiu que a maternidade dela era para ela. Que o ventre que Deus lhe deu, e que também fechou, era para servir os seus propósitos. Se nós olharmos aqui, diz o quê? 2. Cobiçais e nada tendes. Ana, vou aqui colocar no nome, o nome de Ana. Ana cobiçou e nada teve. Era invejosa e cobiçosa. Não podia alcançar. Até para os angolanos alcançar é o que é conceber. Então pronto, esse já ritmo aí é teu. Ana combateu e guerreou e nada teve. Porque ela nada pediu. Mas esses anos todos Ana não pediu como? Ela nada pediu, ela andava a combater Penina. Mas ela estava a orar, ela estava a combater Penina. A seguir, Ana pediu e não recebeu, porque pediu mal, para gastar no seu próprio prazer, na sua luxúria. A luxúria do olho. Na semente que Satanás colocou sobre ela. Se tiveres um filho, serás. Não. Agora nós vemos o desfecho da história de Ana. Muda o coração. Ela disse, se tu me deres, eu te darei. Há muitas moças que querem ter e manter ou reter o marido, o casamento. Mas ela quer para o seu próprio deleite. Mas se ela disser, Senhor, eu entrego o meu casamento na tua mão. Eu me entrego a ti, no sentido da mudança de coração, talvez ela... Isso é para a mulher, é para o homem. O problema está... E eu queria pegar nessa passagem. Quando Paulo, Tiago, neste caso, quando ele fala dos vossos próprios membros combaterem isso, ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa mensagem aplica-se aos pregadores. Vou explicar daqui a bocado. Porque aqui Tiago é um pregador. Mas eu falei de Ana, abordando desejos e agendas pessoais. Mas também Tiago é um pregador, que poderia estar a pregar algo que Deus nunca disse. E ele está a distorcer as escrituras. Por que que muitos pregadores fazem isso? Porque o foco deles não é ser um com o Pai, para fazer a vontade do Pai. É para ele pregar, para ele ser reconhecido, para ele ser visto. Ele não está a pregar porque ele entendeu o coração do Pai. Eu disse há pouco, Jesus não veio dar o seu show porque, olha, eles esperam em mim. Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Eles esperavam, eles disseram, Hosana nas alturas, tentaram coroá-lo como rei e ele foi embora. Porque a vontade do Pai para ele não era o trono, não era o reino. Satanás disse, prostrado me adorares, te darei. Satanás estava a semear, a trazer essa comida quando Jesus teve fome. E Satanás veio. Só que Jesus lhe respondeu, eu já comi a palavra de Deus.
A minha vontade, o meu pão é fazer a vontade do Pai. Eu creio que essa mensagem ela pode ser um catalisador, uma catapulta entre o antes e o depois na tua vida. Em todas as áreas. Eu creio que nessa mensagem, se você aceitar e disser, sim, Senhor, eis-me aqui, vai produzir a tua morte e a tua morte vai produzir a unção. Deixa-na, porque ela me ungiu para a minha morte. E ali ele ressuscitou. Essa é a diferença. Em que muitos estão a buscar títulos da esposa, do esposo, isso e aquilo, ou pastor, isso, o que for, mas eles não estão a abraçar a sua própria morte. Então nós oramos, Senhor, eis-nos aqui, a tua palavra diz que se a semente morrer, dará muito fruto. Mas chega na hora da morte, do processo da morte, você engasga. Porque entendestes a mente de Adão e hoje você tem que recuperar a mente de Cristo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, antes da maior unção, aqueles que se negam. A unção vem quando você abre mão da tua agenda. Quando Ana abriu mão da agenda dela, a unção veio sobre o ventre dela e o ventre se abriu. E Ana não teve teve mais 6 filhos. Quando o coração muda, a unção vem. Queridos amigos, é necessário nós crescermos, amém? E deixar de nos constituirmos inimigos de Deus. Então, quem era Ana naquele momento? Ela estava a agir como inimiga de Deus. Muitas das vezes as tuas orações apresentam-te e representam-te como inimigo de Deus. Balaão foi para falar como inimigo de Deus. Graças a Deus que Deus não lhe ouviu. E antes da maior graça, portanto, diz assim o Senhor, resiste aos soberbos, dá porém graça ao humilde. Ana, quando orou durante muito tempo, Deus lhe resistiu. Mas quando Ana disse, Senhor, eu te entrego, e Deus, pela humildade dela, recebeu maior unção. E ela foi e tornou-se mãe de quem? Samuel. Agora, há um momento que nós temos também nas Escrituras, que Deus prometeu a Abraão que Abraão seria pai de multidões. E Abraão agora, o Senhor lhe disse, daqui a 430 anos eu vou visitar a tua semente e vou libertá-los de onde eles estão. Porém, Abraão só entendeu Isaac. Mas Isaac gerou Jacó. Jacó tornou-se Israel. Então, 430 anos depois, o Senhor aparece a Moisés. E disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que Abraão não conheceu. Mas eu sou fiel a ele, eu cumpro a minha palavra que lhe dei, e eu venho visitar o Israel que Abraão não conheceu, mas eu lhe falei. Eu ouvi o clamor de Israel no Egito e eu vim tirar Israel do Egito para cumprir a palavra que dei ao meu servo. Então existem coisas que estão acontecendo na tua vida, mudanças que estão acontecendo na tua vida, mudanças que têm que acontecer na tua vida e não é por tua agenda. É porque Deus cumpre a sua palavra e Ele cumpre a palavra que Ele deu ao servo dele. Amém. Amém? Agora, se eu como pregador quiser te impressionar, eu estou a seduzir a noiva de Cristo. O que é que significa seduzir a noiva de Cristo? Que a noiva de Cristo só se tornará perfeita quando ela morrer. E depois vem a unção sobre ela. Mas eu, se não entender isso, eu vou pegar aqui Tiago 4, adúlteros e adúlteras. E o mudo não pode pregar. O mudo só faz barulho, ruído. Há dias nós estávamos a preparar-nos e começamos a ouvir um louvor, alguém a cantar o louvor, e sinceramente nós estávamos reunidos
nas escrituras, e eu perguntava-me, morreu alguém aí, quem é que está a chorar aí? E eu disse, uau, será que Deus também ouve quando eles estão a cantar como se fosse lamento? Porque no momento em que estavam a cantar, nós todos estávamos a ouvir como um choro. Não foi uma pessoa. Vocês estão a ouvir isso? E a pergunta foi, será que é assim que Deus ouve como o louvor, como o choro de um óbito? E não foi brincadeira, mas era algo sério. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que você já entendeu que não era Ana que estava a chorar? Mas era Deus em Ana? Ou cuidais vós, quem vão dizer a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ele habita em Ana. Será que você consegue enxergar Deus a chorar em Ana? E qual era a necessidade por a qual Deus iria estar a chorar? Ana estava a chorar, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus estava a chorar, eu preciso de um profeta. Quem irá por mim? Quem é que eu posso enviar? E Samuel disse, eu vou. Eu serei profeta. Antes que eu te conhecesse no ventre da tua mãe, eu te colocasse no ventre da mãe, eu te conheci. Agora, que mãe, que ventre é que vamos colocar? E disseram, está ali Ana, o ventre está fechado. Mas o coração é que se te entregaste Samuel ali, ela vai dizer que Samuel é dela. Amém? E então o coração de Ana muda. E disseram, Senhor, Ana está pronta. Como? Ela disse, se me deres, eu te dou. A Bíblia diz em Malaquias que os que temem a Deus, enquanto eles falavam, o Senhor registra. Então isso subiu aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse, Samuel é para o ventre dela. E agora Ana, aleluia, vieram lhe dar os parabéns. Ana, Aninha, Manana, né? Como é que dizem? Manana nasceu. Óbvio, não se diz que a mulher nasceu, minha esposa nasceu. Se tua esposa nasceu, você é pedófilo. Tua esposa deu à luz. Amém. Amém? Sua esposa concebeu, deu à luz. A tua esposa já tinha nascido, por isso que ela se tornou tua esposa. Amém? É só um erro muito grave na língua. Agora, tua esposa já nasceu há muito tempo, senão você é pedófilo. Amém? Agora, todo mundo veio dar os parabéns a Ana. Qual seria a reação de Ana? Obrigado. Agora também tem umas amigas. Ana, agora a Penina vai te sentir. Penina não é a única, né, amiga? Não acontece assim? Chá de panela. Ou é chá de panela ou chá de bebê? Não sei essas coisas. De quem? Bebê. Não tem chá nem café. Amém. Chá de bebê do bebê. Ana, tu és a mãe, qual vai ser o nome? Não, criança não é minha. Como assim, Ana? Tanto choro, tanto tempo, tanto desespero. Agora que Deus te ouve, Ana. Deus me ouviu quando o meu coração mudou. Como assim, Ana? Eu consagrei a criança ao Senhor. Ana, também vocês são fanáticos, vocês exageram. Sempre será dito isso para que tu te poupes a ti mesmo. Esses são os inimigos da cruz. O diabo não tem medo da cruz. O diabo tem medo de quem está na cruz. Com Jesus eram 2 homens na cruz. O diabo não tinha medo daqueles homens na cruz. Mas ele tinha medo daquele que tinha a promessa de que ele ressuscitaria. Então o diabo tem medo que tu te negues para que tu não te tornes na mulher, no homem. É isso que acontece. O diabo ele te diz poupa-te porque ele teme que tu te tornes naquela pessoa. Amém? O diabo não tem medo que sente dentro da igreja. Por isso que ele tem os enviados dele na igreja. O diabo teme que tu morras para a agenda que tu tens e busques, dizendo Deus basta. É sempre eu. Às vezes é para eu ser aceito, às vezes é para eu não quero errar mais. Até a vontade de não errar é idólatra.
Porque se foca no eu. Até mesmo o teu desejo da tua família se converter é errado. Não, esse pastor é louco. A Bíblia diz o que ganha alma está biué. Sou louco para o mundo, sou. Porque quando Ana deu a luz a Samuel, Samuel governou Israel. Quem é que estaria... Hello? Quem é que estaria isento da obediência a Samuel? Ana? Então Ana deu à luz àquele que lhe governou depois. E? Pensa nisso. Você pede, Deus, minha família ser salva. Ok? Ok? Rebeca foi diante de Deus. Eu não tinha filho. Abriste o meu ventre. Ouviste o meu clamor. O que acontece com essa luta no meu interior? E o Senhor lhe disse, fizeste bem de me perguntar. Agora eu vou-te mostrar que o teu ventre tem uma agenda. Ao invés de pegares no teu ventre, dentro do teu desejo, a tua agenda pessoal. Nessa noite ofereça a tua agenda a Deus. Troque a tua pela do Senhor. Se você é pregador, abra mão da minha agenda. Porque enquanto você fala bonito, você não tem autoridade. A autoridade vem da unção. Aonde tiver a unção, vem a autoridade. A autoridade, a unção não vem do título, vem da morte. Vem da morte. Amém? Amém. 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 Pastor Catiano, eu vou falar um bocado mais sério. Muitas vezes Ana seduzia sexualmente Elcana para que ela tivesse um filho e pudesse seduzir Elcana com o filho. Seduzir Elcana com o filho para que ele não desse atenção a Penina, mas desse a ela. Amém? Preste bem atenção, isso é muito importante. A tua agenda, quando ela é para seduzir e não é para servir, o Senhor vai te frustrar. Porque a agenda do Senhor é para que nós possamos servir os interesses dele e não seduzir as pessoas para nós. Por isso disse ele, o maior no reino é aquele que serve. Então, se o desejo do teu coração é que a tua família se converta, ok, está bem. Queridos irmãos, o meu sonho é ser líder de célula, ser pastor. Amém. Pastorearias alguém que se tornaria apóstolo? Pastorearias alguém que amanhã você não vai tentar lhe manipular e dizer se fui eu que te levei à igreja, sou teu pai espiritual. A bruxaria. Aí está a razão pela qual muitos não se convertem através de ti. Paulo disse que carregamos a morte sobre os nossos corpos para que a vida de Deus se manifeste em vocês. Queridos irmãos, a igreja estava a dizer, Deus, Paulo persegue a igreja, Paulo persegue a igreja, Paulo persegue a igreja. Ananias, numa visão, Paulo viu um homem impor-lhe as mãos e recuperar a visão. Mestre, Senhor, todos sabemos quem é Paulo, não temas, Ananias. É um vaso que eu escolhi. Quem é Ananias perante Paulo? Refiro à história da igreja. No reino dos céus, o maior é aquele que serve. Barnabé, amém? Recebeu Paulo em Atos 4. Ou em Atos. Recebe Paulo. Mais tarde, Barnabé separa-se de Paulo. Numa não pequena contenda. Barnabé foi crítico na introdução de Paulo. Mas Barnabé não deu continuidade. Porque ele escolheu a aliança errada. A sabedoria era continuar ali. Será que você entendeu o que eu quero te dizer?
que muitas das vezes até o teu desejo de ministério, de ganhar almas, é idólatra, porque estás a fazer disso para chamar para ti. Porque eu estou a dizer, tens noção do que é ganhares alguém como eu, quando tu nunca estarias no patamar em que eu fui chamado para estar? E se tu pregares o evangelho e alguém se converter, mas não ficar na tua igreja, vai ali. Oh, não era mais importante ele ser o homem que Deus lhe chamou? Amém. Era tê-lo na tua congregação? Estava a motivação idólatra de Ana? Mas já Rebeca não. Rebeca, ela entendeu que no ventre dela tinha 2 nações. E quando Rebeca entendeu isso, Rebeca, mais tarde, Isaac já estava a perder a visão. E Rebeca disse, Isaac, a palavra é sobre Jacó. E Jacó é Israel segundo o que o Senhor me mostrou. Na realidade bíblica, deixa-te explicar isso. E aqui eu vou entrar num ponto que é só um conflito cultural na tua mente, né? Mas é a realidade espiritual. Fisicamente falando, o primeiro filho é chamado primogênito. Espiritualmente falando, aquele que nasceu primeiro, como nova criatura, é o primogênito. Tanto é que Moisés era o mais novo. Mas Miriam não sabia que ela estava a levar o bebê, o irmão mais novo dela, para a casa de Faraó e ele voltaria como o líder dela. E quando Miriam ousou dizer, não, mas Moisés, fui eu, Moisés, quem és tu? O Senhor disse, Miriam, com Moisés falo face a face. Moisés está na mesma categoria que eu. Você está entendendo? A idolatria é pesada. Então Miriam, Deus fez isso porque Deus não partilha a glória dele com ninguém. Por isso é que Abraão disse, não vou receber nada, para que Abimeleque não diga que ele é quem me prosperou. Amém? Então, graças a Deus, quando muitos não te ajudaram na tua agenda, para que não fossem eles a clamar a autoria, porque o Senhor é o autor e o consumador da fé em nós. Por isso disse o Senhor Abraão, anda na minha presença, seja perfeito. Então a minha mensagem é muito séria. Mas, sério que você não sabia disso? É o que tu ouvirias entre os anjos. Entre os perfeitos. Entre os que expuseram a vida deles pela causa. Como assim isso é a tua pedra de tropeço? Noutras palavras, é isso que era exigido de nós. E nós, pura e simplesmente, estaríamos, se calhar, a olhar para, uau, eu orei, quando eu oro, Deus, eu vim dar testemunho porque Deus me abençoou. Olha, Ana nunca deu testemunho desse gênero. Rebeca testificou a vontade do Senhor. Então, existe um lugar de frustração na tua vida, porque você não compreende a agenda do Senhor. Se nós olharmos humanamente falando, Moisés foi abandonado pela família. Se nós olharmos, a Bíblia diz que um choro se espalhou sobre o Egito, porque todas as crianças do tempo de Moisés foram mortas. Mas nenhuma daquelas crianças era o objetivo de Satanás. Só Moisés. Moisés, Deus lhe tirou da família dele para Deus poupar aquela... Ou seja, Deus libertou aquela família por causa de Moisés. Agora, Deus separa Moisés por causa de Abraão. Sua vida está conectada a um propósito maior. Então, minhas queridas amigas, o teu ventre está conectado a uma agenda maior do que simplesmente a satisfação, o desejo carnal que o mundo tem de ser
vista como, uau, a mãe, feliz dia das mães. É um desejo maior. Adúlteros e adúlteras. Sabe por que ele disse isso? Pregadores, ouçam o que eu vou falar. Sabe por que ele disse isso? Se Tiago fosse carnal, fosse uma mente carnal, Tiago ia pegar nisso segundo a perspectiva que tens da lei. Quem é Tiago? Irmão de Jesus. O livro de Tiago está no Velho ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Quem é Tiago? Tiago entendeu Jeremias. Como assim? No livro de Jeremias, nós vemos algo muito interessante. No livro de Jeremias, o Senhor chama aquela geração adúltera. Agora, você vem com a tua luta pessoal, como a consciência humana, certo? Oba! E você agora ouve o pregador Tiago a dizer, adultos e adultas, amém! Amém, amém! Grande pregador! Grande pregador! Marrado! Eu quero dar testemunho. Eu cheguei aqui na igreja, meu marido foi embora com outra mulher. Mas eu sabia que eu ia perseverar e eu, quando tivesse esse filho, ela ia ver, ou ele ia ver que eu agora sou mulher, que ele não podia desprezar. Esse não é o discurso de Ana. Está a ver, pregadores? Quando você seduz a noiva de Cristo, adúlteros e adúlteras, porque a agenda de Eva, de Ana, era para serem reconhecidas no padrão do mundo. Vou repetir. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Repara só. Ana estava a lutar como inimiga do Senhor. Miriam constitui-se inimiga do Senhor por causa da agenda dela. Estás a entender? Que Miriam está a dizer, não fui eu que lhe tirei e lhe safei. Se estás vivo é por minha causa. Se estás na igreja, fui eu que te levei. Então muitos clamam a autoria dentro da obra do Senhor. Ou ainda bem que fizeste o que eu te disse. Não, nós não estamos a falar de casos em que pessoas nos dão conselhos, que pareceria então rude. Não se faz guerra sem conselhos, diz as Escrituras. Não, eu estou a apontar para a necessidade de muitos que têm de clamar autoria dentro da obra do Senhor. Então Deus é o autor e consumador da palavra. Noutras palavras, pastor Catiana, não fui eu que te chamei. Não fui eu que te chamei, não é um ato de desprezo. É a verdade. Não fui eu que vos chamei a vocês. Eu sou simplesmente a trombeta que Deus usa. Sou a voz que Deus usa para comunicar convosco. Então eu não posso falar o que eu acho no lugar ou no ofício que Deus designou para falar com o povo que Ele chamou. Então, que diminua eu para que o Senhor fale convosco. Então, vocês vão me dizendo, pastor, quando criança, em sonhos ou em visões, Deus me falou desse dia e hoje eu estou a ver o pastor e afinal era aquilo que Deus falou comigo. E eu vou te dizer sim, mas eu sou simplesmente o veículo. A Ele ouçam. A Ele ouçam. Eu vou te dizer, não deixes de ouvir a minha voz, porque é o que o Senhor está a usar para comunicar contigo. Isso também é o roubo da unção no ministério. É o roubo do propósito de vida. É o roubo, inclusive, em negócios. Há visões que não são implementadas porque alguém quis se constituir a si mesmo como figurante. Um ministério na vida pessoal ou negócios, se quiseres, não é cerca de nós. Eu fiz uma pergunta a alguém ontem. Entre teologia, negócios, ou teologia pastoral, negócios, liderança, que livro gostarias de ler?
Disse negócios. Eu disse, o melhor livro de negócios é o pastoral. Como assim? Porque negócios e economia, ou economia e negócios, eles baseiam-se num critério. Na procura e na oferta. Na procura de um serviço e na oferta de um serviço. A oferta é produto do amor. A oferta é produto, resultado do amor. A qualidade do produto, a qualidade do serviço é baseada no amor ao próximo. Comerias isso? Não. Então não dês ao próximo que tu não irias comer. Então tu tens um excelente serviço por causa do amor. Amém? Agora repare bem. Boa tarde, meu senhor. Este copo está sujo. Meu senhor, o senhor chegou aqui, o único copo que está sujo é o teu, né? Se não quiser, pode ir. Há quem vai querer ficar com esse copo. E mais tarde, a empresa fecha. Milhares de pessoas dependiam, não têm, porque um estava a constituir-se a si mesmo como o personagem centro. Então, eu quero que você entenda. No choro de Ana, Deus estava a chorar. Muitas das tuas lutas e frustrações é o Senhor a falar contigo. E o que é que eu devo fazer? Vai diante de Deus, apresenta a tua luta. Por que isso, Senhor? Foi o que Rebeca fez. Por isso é que eu peguei Ana e Rebeca. Rebeca, em vez de dizer, Deus, quando é assim, não me dava filho, eu também estou arrependida. Se eu soubesse. Você sabe o que as pessoas falam, né? Eu não. De onde ouvem as pessoas falando? De onde é que eu ouvi? Agora, repara bem o que nós estamos a falar. Rebeca foi madura. Ana foi amarga. A amargura de Ana fez com que ela perdesse tempo para descobrir. Era só isso que estavam a pedir de mim. Só, Ana. Porque aquele que morre dá muito fruto. Ana não teve só Samuel, teve vários filhos. Ana está na categoria de Maria. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos. Sabias? Lê a Bíblia. Agora, sim, porque a agenda do catolicismo é exaltar Maria. Eles, inclusive, mentem sobre Maria, que Maria não teve outros filhos. Não pode, os católicos me dão muita graça. Não pode ser blasfêmia, Maria não teve outros filhos. O Tiago é filho de Maria. Esse Tiago aqui que está a ler é filho de Maria. Mas para manter a hegemonia da sua agenda, está aí o perigo da tua agenda pessoal versus a agenda do Senhor. Então, amém e amém. Preste bem atenção. Ana era amarga. Cuidado com a raiz da amargura para que outros não se contaminem por meio dela. Então, Ana estava a chamar a atenção para ela. Pregadores que chamam a atenção para eles estão a privar outros da graça. Estão a privar outros da graça. Se o teu caso é a tua família se converter, cuidado que não queiras privá-los da graça para que eles aplaudam a tua carne. Miriam foi a pessoa que levou Moisés em bebê para a casa de Faraó. Miriam foi a que disse, rei, filha de Faraó, tem uma mulher que pode... Miriam podia aclamar a autoria. Miriam, quando se levantou e falou contra Moisés, ficou leprosa, 7 dias excluída. Será mesmo que a tua motivação é pura quando dizes que queres ganhar a tua família? Quando dizes que queres reconquistar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos? É pura? Ou só para não te sentires rejeitado? Ou só para não te sentires excluído? Eu odeio ver alguém com ela. Ou com ele ou com ela. Mas quando ele entra lá, mas estás aonde? Mas qual é o teu problema? Porque a agenda dele era única, era egoísta. Então, pega nessa mensagem, mostra no teu marido, mostra na tua esposa, mostra nos teus filhos, mostra a ti mesmo. E pega na tua agenda, vai diante do Senhor, circuncisa o teu coração. E nos últimos minutos que nos restam nessa noite, eu queria trazer esse ponto, Rebeca. Rebeca, o manto de Rebeca lhe fez consultar o Senhor. O que dizes disso, Senhor? Eu vejo por meio disso nessa noite o Senhor retirar espíritos de demônios
doutrinas de demônios. Pregadores, não prega à toa. Qual é a mente de Cristo? Recupere a mente de Cristo. Porque a mente de Adão estava contaminada com o seu desejo. Porque ele comeu e viu com os seus olhos. Há momentos que pregaremos coisas que não façam muito sentido. Não pregue os ouvidos dos outros. Pregue a mente de Cristo. Se você prega os ouvidos dos outros, você é corrupto. E o meu Deus veja e te bloqueie. É minha oração sincera. Por amor a Ele, não seduz a noiva de Cristo. Logo, o ponto todo, Rebeca, ela consultou o Senhor. E eu me pergunto, aquela luta no ventre dela fez ela consultar e agora Deus lhe deu a resposta. Será que a luta acabou? Porque já não se faz mais menção disso. Então há gritos, há choros, como o choro de Ana, que às vezes nós ficamos amargurados ao invés de consultar o Senhor. Moisés podia se considerar órfão, Moisés podia se considerar abandonado. Mas aí ele entendeu, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu permiti que saísses, te tirei da tua família, te escondi em casa de Faraó para libertares o meu povo, porque o Faraó nunca ia destruir a sua própria casa. E ali foi o meu ato de misericórdia sobre Abraão, sobre a semente. Eu é que estava no controle da tua vida. Muitos estão amargurados porque não aceitaram morrer para o choro deles para compreender Deus, o que dizes disso. Me faz entender isso. E eu estou garantidamente certo, convictamente sei que o Senhor estava lá e o Senhor viu. O problema é você não entender a tua experiência na mente ou na ótica de Cristo. Você pega na tua experiência na ótica da amargura. Há muitos que era suposto serem bruxos se continuasses na família que Deus te tirou. Há outros que seriam drogados se Deus não te tirasse daquela comunidade. E hoje, até hoje, é a dor do teu coração. Como nós resistimos o Espírito Santo. Quando ele vem, responder o clamor dele. O clamor de um amigo dele. Cumprir a palavra dele. E você luta contra o Senhor. Chega um momento que o Senhor vai te dizer, vai. Ou você morre e o Senhor te diz ressuscitar. Amém? Amém. E amém. Se agir bem. O agir bem é você se tornar um com Ele. O agir bem não é ociosidade, um falso engajamento, fingir que estás a fazer. Ela entregou a criança, ela realmente agiu bem. O que significa? Ela fez o que é certo? Não. Ela tornou-se de tal modo a mulher que Deus precisava de usar, que ela não reteve. Ela deu a palavra, não mudou. Ainda que ela sofresse o dano de que por um tempo ficava sem o filho. Esse um tempo é processo. A minha mensagem hoje, recupere a tua mente, recupere a mente de Cristo. Aceite o processo de transformação. Glória a Deus, amém? E então não será só de fazer porque te disseram, você se tornou. Eu não me prego algo que eu não me tornei. Eu não me tornei só pregador. Eu me tornei um homem espiritual. Eu me tornei homem. Como assim? Eu morri para a minha gente. Eu tenho o prazer de viver a vida que eu vivo. E eu termino com Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado. Já não sou mais eu. A vida que vivo, vivo baseado na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado para mim. Já não sou mais pai. Já não sou mais marido. Já não sou mais irmão. Já não sou mais pastor. A vida que vivo, vivo ungido para servir como pastor, como pai, como marido, como irmão. É isso que eles precisam, da unção de Deus em mim, não da minha agenda. Amém? E amém. Pai Santo, terminamos nessa noite te pedindo que seles, porque eu sei que está próximo.
muito próximo. À medida que tu arrancas essas sementes que foram comidas, esses enganos, esses espíritos de demônios, para restaurares para ti um povo cuja mente agora medita nas coisas do alto, que não se ofende no escárnio, não se torna amarga antes, sabe que o seu Redentor vive e em breve se levantará. Pai, eu repreendo todo o espírito de engano, todo o espírito demoníaco, toda luxúria, toda rebelião, toda coisa que está oculta, toda bruxaria que é lançada para que não te obedeçam, para que não te ouçam, não ouçam o teu clamor, antes egocentricamente só se vejam a eles como o cerne da questão. Que eles diminuam e tu cresças em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Pastor Tatiana? Amém. Glória a Deus. Amém, Pastor Mauro. Que eu diria Selá, mas não sei se seria exatamente Selá. Mas entendo o ponto em que o pastor diz que é base. É profundo, mas é simplesmente o básico. Exato. Porque e o que eu ouvia constantemente à medida que o pastor ministrava é que paremos de contender com o Senhor. Boa. Trazendo a nossa agenda constantemente e ignorando que existe um propósito maior. E no momento em que nós deixamos de contender com o Senhor, nós deixamos de nos sentir desconfortáveis. Seria então legítimo dizer que Ana estava a contender não com Penina, mas contra o Senhor? Seria legítimo dizer que Balaão não estava a contender contra Israel, mas contra o Senhor? Seria legítimo dizer que a esposa que se sente rejeitada não está a contender com o marido, está a contender com o Senhor, quando o marido está lá a instruir? Seria legítimo dizer que o marido que não está ali a contender com a esposa, quando ele não entendeu, contender com o Senhor, porque ele não está a entender o que Deus está fazendo na esposa? Seria legítimo dizer que os filhos não estão a contender com os pais, mas eles estão a contender com o Senhor, porque eles não estão a entender que, enquanto o herdeiro é menino, ele é entregue na mão de tutores. Então nós poderíamos também concluir que o segredo da vida está na morte. Certamente. É uma das principais chaves. Então seria legítimo dizer que não é o diabo que está a afastar aquelas pessoas de se converterem, quando o desejo é não levá-los à plenitude de Cristo, mas fazê-los 2 vezes mais filhos das trevas. Como é que eu sei que isso é uma palavra da parte do Senhor? Porque existe um código. Quando o teu ouvido, quando o teu coração tem um certo código, o teu ouvido se abre. Em outras palavras, o Espírito de Deus nunca falaria de si mesmo, mas de Jesus. Quando eu ouço, parem de contender contra o Senhor. Amém. Porque o diabo é quem contende contra o Senhor. Então aí, isso é o selo do Espírito sobre o que eu estava a falar. E levantou-se uma questão, pastor. O pastor disse até mesmo desejar mudar, aponta para o eu e não propriamente para o Senhor. Mas a questão que se levantou é, pessoas que desejem mudar, no processo de mudança, pode até estar a dar certo ou a dar frutos, vou dizer assim, naquilo que está a fazer durante o processo. Sim. Assumindo que está a apontar para o Senhor, mas ainda assim não está... Foi o caso de Eva. Uhum. Ela mudou. Ela desejou mudar. Mas ela mudou da glória para trevas. Amém. Era exatamente esse ponto. Quão enganoso poderá ser assumirmos que estamos num processo de mudança com o Senhor, por estarmos a ver frutos, Sim. mas no final do dia estamos a apontar para nós e não propriamente. Eu acho que a história de Ana realmente, pastor Anísio, que estás a dizer que realmente apontamos para nós e no engano religioso. Ana estava no templo a orar, a apontar para ela. E os de fora dizem, mas o que adianta seguir o Deus da Ana, que Deus dela não lhe ouve?
mas era ela a pedir que Deus andasse com ela. Quando Deus tem o seu negócio, tem a sua ocupação, tem o seu propósito, tem a sua agenda. Então, é engano religioso. Há esse engano religioso, as esposas que querem mudar para estar tudo bem com o marido, elas não querem mudar para estar tudo bem com Deus. Esposos querem mudar para estar tudo bem com a esposa, não para estar tudo bem com Deus. Então, às vezes, essa tal mudança acaba por ser até manipulação da pessoa, do outro, que agora já te aceita, e não porque tu te tornaste alguém como Deus. Não porque tu recuperaste a mente de Deus. É só porque agora já te aceita. Boa. Precisamos realmente ser transformados. E era outro ponto que realmente atentava à medida que o pastor ministrava, a necessidade de uma transformação genuína em nós. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada, pastor. Realmente uma mensagem que leva-nos a confrontar as sementes que nós temos comido, assumindo ser do Senhor. Terça-feira aguardamos por si novamente a palavra de Deus na minha boca, às 19 horas. Com a série eu já comi, mas antes disso, domingo, aguardamos por vocês às 10 horas pontualmente, a igreja em casa. Venha preparado, medite na palavra que foi liberada, ore sobre esses pontos. Assim como o pastor referiu, entregue a sua agenda ao Senhor e deseje não mais contender com o Senhor, porque nunca foi acerca de nós ou da nossa agenda, mas de um propósito maior. E à medida que nós alinhamos o nosso coração com o propósito do Senhor, nós vemos o Senhor transformar-nos primeiramente e então podermos ser esse vaso que transborda para outros e para nações. Amém. Pastora Catiana, antes eu vou terminar essa coisa. Eu ouço o Senhor me dizer, por meio desse ensino, tu ensinaste-lhes a recuperar tempo. Ana perdeu tempo pensando que era o ventre dela o meio para os fins dela. Recupere tempo perdido. Basta. Recupere tempo perdido. Amém. Amém. Glória a Deus. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.